Olá! Hoje eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que é sobre o mapeamento de redes de cooperação tecnológica, a fim de identificar os setores e a inserção dos principais atores. Meu nome é Júlia Guerra da Mônaco, as minhas duas orientadoras foram a Gessiane Porto e a Fernanda Basso. Eu sou estudante da Universidade de São Paulo, mais especificamente da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto. Para contextualizar um pouco a pesquisa, hoje na literatura a gente já vê vários estudos sobre como a inovação tecnológica e a adaptabilidade são fatores chaves para o sucesso das organizações. E a cooperação, ela ajuda em ambos os aspectos. Por quê? Quando a gente fala de cooperação, a gente está falando de parcerias entre empresa e empresa, empresas, universidades, empresa, governo. E a cooperação voltada para pesquisa e desenvolvimento, ela ajuda a reduzir os custos, compartilhar os riscos e fomentar e fazer melhores soluções para o mercado. Outro ponto também é que já tem autores, bastante autores falando sobre como as patentes, elas refletem os avanços tecnológicos. É quase como se elas fossem resultados palpáveis dessas pesquisas e desenvolvimento. E o terceiro ponto é que a análise de redes sociais, a ARS, é uma metodologia que utiliza métricas e estatísticas para fazer a modelagem e a visualização das relações, muito utilizada para a construção de redes. Com a ARS, a gente consegue ver, por exemplo, quais organizações se destacam e como que a rede é constituída, como que as relações estão se formando, né, se relacionando. O objetivo, de forma bem sucinta, é mapear as redes de cooperação tecnológica com base em uma análise setorial das 150 empresas mais inovadoras com atuação no Brasil. Falando um pouco dos objetivos específicos, eles são construir a análise de rede de cooperação das empresas mais inovadoras no Brasil, mapear e analisar as redes cooperativas por setor de atividade econômica, identificar quais são e como estão inseridos os principais atores por meio das estatísticas de rede, por exemplo, a centralidade, mapear as dimensões da rede em relação à sua estrutura, padrão de relacionamento, composição, papel dos membros da rede e modalidades, clusters e componentes. Um pouquinho sobre a metodologia. A base de dados utilizada foi coletada através do Dell Innovation da Clarivate. Na base, a gente coletou o depósito dos últimos 20 anos de patentes em cooperação, ou seja, patentes em cotitularidade, né, no Brasil. A partir da coleta da base de dados, foi feita a padronização através do software aberto OpenRefine. Foi uma padronização manual. E depois da base já padronizada, já certinha, foi feita a construção das redes através do GEF, utilizando a ARS. A partir das redes e das estatísticas geradas, podemos fazer a descrição e análise dos resultados. Essa aqui é a amostra da pesquisa. Então, aqui estão as 150 empresas com base no ranking da Valor de 2019, que foi o que gerou a rede de cooperação geral, né? E o estudo, e elas estão divididas por setores. Ao todo, foram 23 setores, que vão desde agronegócio até transporte e logística. Os principais resultados. O volume total de patentes depositadas no Brasil foi de 62.915, sendo que dessas, 4.701 foram feitas em parcerias. Dentre as organizações, aquelas 150, 87 revelaram cooperação, o que corresponde a mais ou menos 58% do total de empresas. Aqui estão as estatísticas da rede geral, eu vou falar bem brevemente sobre elas. Ao todo foram 1.736 nós, organizações, 2.239 arestas, relações, laços, 2,6 de grau médio, ou seja, parceiros médios, 7 de grau ponderado, parcerias, 14 de diâmetro, a menor distância entre os dois atores mais distantes, 0 de densidade, que é a proporção entre quantas conexões teve com quantas poderiam ter tido. A modularidade foi de 0,9, que é o algoritmo que dá origem aos clusters, que foi de 177, e 153 componentes conectados. Os principais resultados, pensando na rede geral, ela está descrita, ela está com a figura dela aqui à direita, e ela está dividida pela modularidade. A gente consegue ver os clusters principais. E na tabela, a gente consegue ver os 5 principais nós, pensando na centralidade de intermediação. Essa centralidade de intermediação, ela não considera somente a quantidade de parceiros e parcerias, mas também a posição do nó dentro da rede como um todo.
Então, às vezes, ela nem tem tantos parceiros e parcerias, só que ela tem uma possibilidade e ela tem uma conexão com nós, digamos assim, mais exclusivos e privilegiado, digamos assim. Em primeiro lugar, tem a P&G, ela está aqui nesse cluster verde claro. Em segundo lugar, vem a BASF, que ela está aqui no cluster laranja, inclusive dá para ver uma relação entre essas duas empresas, né? Em terceiro lugar, a CNRS, que está nesse cluster rosa, é um dos maiores institutos de pesquisa mundiais. Em terceiro lugar, a Petrobras, descrita aqui no cluster roxo. E em quarto lugar, a Novartis, aqui nesse cluster vermelho. As estatísticas, pensando nos setores, né? Aqui a gente classificou com base no tamanho das redes de cooperação e na quantidade de nós. Então, vai da maior quantidade de nó até a menor. A rede farmacêutica, automotivo, química, cosmético e agronegócio foram as 5 maiores, que vão desde 363 organizações até 219. O segundo grupo, que não foi tão grande assim, mas que também teve uma quantidade considerável, foi de 108 organizações até 43 organizações, foi de materiais de construção e acabamento e energia elétrica. O terceiro grupo, que foi um pouco menor, foi de 20 organizações até 2, que foi de tecnologia da informação até serviços. E comércio e vestuário, infraestrutura e transporte e logística não resultaram em rede de cooperação. Outra coisa interessante também é que serviços, eles ficaram bem nas últimas colocações, porque são setores que são mais difíceis de gerarem patentes. Os principais resultados, pensando na rede de farmacêutico, tá? Eu vou falar aqui a tabela das métricas bem rapidinho, por questão do tempo. Foram 363 nós, 435 arestas, 2,4 de grau médio, 7,6 de grau médio ponderado, 9 de diâmetro, densidade praticamente zero, modularidade 0,6, 55 clusters e 45 componentes conectados. Os 5 principais nós do setor farmacêutico foram Novartis, com localização chinesa, Genentech, localização estadunidense, a Roche chinesa, a Genzyme estadunidense e a Sugar Farm, que é a única japonesa, também com base na centralidade de intermediação. Aqui a gente consegue ver a rede de cooperação desse setor, que também está disponível no site de monitoramento tecnológico da USP, inclusive todas as redes estão disponíveis lá, e a gente consegue ver uma relação bem próxima aqui entre a Novartis AG e uma da subsidiária específica do setor farmacêutico e com localização australiana, o que já mostra não só uma relação densa entre as subsidiárias, mas entre localizações diferentes. Outro ponto interessante é que a gente consegue ver uma relação bem próxima entre a Genentech e a Roche, que ficaram em segundo e terceiro lugar. E o interessante é que a Genentech ela foi comprada pela Roche. E nessa relação mais densa, a gente já consegue supor e identificar uma relação de proximidade entre essas duas empresas. O que é bacana porque a Sugar Farm também faz parte do grupo da Roche. E a gente consegue ver, inclusive, uma triangulação entre essas 3 empresas, o que é algo bem bacana. Igual, semelhante a Novartis, a Roche também mostra essa relação de subsidiária com localizações diferentes. Essa aqui é a chinesa e essa aqui é a estadunidense. E, diferentemente dessas 3, a Genzyme, ela não mostra relação com a empresa que a comprou, que foi a Sanofi, o que é algo bem interessante. Conclusões. As redes são esparsas e demonstram pouca conectividade entre os nós, o que indica oportunidades para futuras parcerias. Um reflexo disso é a densidade praticamente de zero, né? A rede geral ela foi composta com quase 84% de empresas, quase 10% de universidades, quase 6% de pesquisas e apenas 0,7% de governo, o que pode ser um entrave para o fluxo de informações e também outra oportunidade de melhoria. São poucas as instituições em destaque de nacionalidade brasileira, o que evidencia a falta de parcerias no desenvolvimento de inovações no território nacional, corroborando com outros projetos, outros estudos na área. E tem uma tendência das empresas manterem relações com suas filiais e subsidiárias, inclusive de nacionalidades distintas, fomentando tanto a cooperação entre segmentos diferentes, quanto relações internacionais. Muito obrigada!